Bora entender como funciona a prova do Enem? Enem. O que significa Enem? Enem é uma sigla para Exame Nacional do Ensino Médio. Essa é uma prova que acontece geralmente no final de outubro ou também no início de novembro. Para que você saiba exatamente quando que vai ser a prova que você vai realizar, você precisa ficar atento ao edital do ano que você vai prestar o exame, né? Então, exemplo, esse vídeo está sendo gravado e vai ser postado agora em 2026. Então, se você vai fazer o Enem de 2026, você precisa abrir o edital do Enem de 2026 e ver ali qual é a data efetivamente da sua prova. Essa prova, ela é feita, né? Ela é montada por uma banca chamada Sebrasp. Há alguns anos era outra banca, era a FGV, hoje é o Sebrasp. Mas tá, por que eu preciso fazer o Enem? Né? O Enem ele é muito importante se você quer entrar numa universidade, pois ele oferece várias oportunidades. Como? Temos aqui alguns processos seletivos que você pode fazer a partir da prova do Enem. É importante que nós entendamos que o Enem não vai por si só, te aprovar numa universidade, numa faculdade. Mas o Enem é uma prova que vai te gerar uma nota. E é a partir dessa nota que vai ser gerada para você, que você vai utilizar ali nos processos seletivos, né? Então, só abrindo um parênteses, algumas pessoas até encarnam. Ah, eu passei no Enem. É mentira, não existe passar no Enem. Porque o Enem não é um processo seletivo por si só. Mas sim a gente pega a nota do Enem e usa essa nota para colocar nos processos seletivos para participar ali. Tá? Então nós temos a princípio o SISU, né, que você talvez já conheça, ele serve para você entrar nas universidades públicas, na maior parte das universidades públicas do país. Isso não significa que todas essas universidades públicas utilizam o SISU como meio para ingresso, né? Mas para você entrar na maior parte das universidades públicas é por meio do SISU. Nós temos o ProUni. O ProUni ele vai fazer com que você ingresse em universidades particulares, né? Em faculdades particulares, em centros universitários, e vai te conceder ali bolsas de estudo. Nessas bolsas de estudo ali pode dar para você 50% ou até mesmo 100% e você não pagar nenhum real de mensalidade naquela faculdade. Então é uma boa ali. Nós temos também o FIES. O FIES também é para você estudar em universidades particulares, só que é um programa de financiamento, né? Então é um programa que você vai... É como se fosse um empréstimo. O governo vai pagando para você as mensalidades e ao final do curso você vai devolver esse valor para o governo. Nós temos também o ingresso em faculdades particulares. Não sei se você já deu uma pesquisa no seu estado, na sua cidade, mas muitas das faculdades particulares utilizam a prova do Enem como uma forma de ingresso. Ou ainda, muitas oferecem bolsas de estudo a partir da nota que aquela pessoa tirou. Né? Então, exemplo, aquele aluno, os alunos que tirarem 650 pontos vão ganhar 30% de desconto. Só um exemplo, né? Então, faça uma pesquisa na sua cidade, no seu estado e veja as ofertas que cada faculdade também promove aí nas campanhas publicitárias aí para você. Outra informação importante, vamos conversar sobre a isenção do Enem. Né? É importante falar que a prova do Enem é uma prova paga, né? Por exemplo, o Enem de 2025, a taxa para você participar da prova do Enem foi R$ 85. No entanto, se você segue algum dos 4 critérios que eu vou colocar para você aqui embaixo, você pode pedir a isenção da sua prova, ou seja, você não precisa pagar nenhum valor. Essas informações que eu coloquei aqui embaixo, elas não foram tiradas da minha cabeça, né? Ela tem a fonte, foi tirada ali do INEP. O INEP é o órgão, é a entidade que é responsável por cuidar ali da sua prova, ok? Então, quem é que não é preciso pagar a prova do Enem? Aquelas pessoas que estão matriculadas no terceiro ano do ensino médio em escola pública em 2026. Então, se, por exemplo, nós estamos aqui no ano de 2026 e você está no terceiro ano do ensino médio e estuda em escola pública, você, pela regra, não precisa pagar o Enem, tá? Mas é claro que você precisa pedir para você ter essa isenção, né? Não é simplesmente, vou me inscrever no Enem e já tenho lá o valor de graça garantido. Não é bem assim que funciona. Vai ter um momento de inscrição na isenção e, segundo, vai ter um momento de inscrição efetivamente para a prova do Enem, tá? Então é importante que você fique atento às duas datas. Daqui a pouco eu vou colocar para você a respeito da isenção aqui embaixo. Quem mais tem direito à isenção? Aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio.
Então, se por exemplo você já terminou o seu ensino médio e você estudou seu ensino médio inteiramente em escola pública, você tem direito de pedir a isenção. Né? Ou ainda, você que estudou como bolsista em instituições particulares, em escolas particulares, você pode pedir ali a sua isenção. Tá ok? Quem mais tem direito à isenção? Aquelas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por serem de família de baixa renda com registro no CAD único, né? O cadastro único para programas sociais do governo federal. Então, se você, por exemplo, recebe Bolsa Família, a sua família recebe Bolsa Família, você pode estar pedindo a isenção que você vai ter ali o seu direito garantido. Além disso, os participantes no programa PED 6 do MEC também se enquadram nos requisitos para isenção da taxa de inscrição. Então, essas 4 categorias aqui são as pessoas que têm o direito de pedir a isenção ali e que o governo possivelmente vai dar. Né? Isso significa que o governo vai dar para todo mundo? Às vezes não dá certo, né? São milhões e milhões de pessoas que se inscrevem no Enem e às vezes eles passam batidos em várias pessoas, na verdade. Agora eu vou colocar para você o prazo estabelecido a respeito da isenção, né? Então já saiu o edital a respeito das isenções do ano de 2026. Para você solicitar a isenção, você precisa ficar atento. Se você tiver um caderninho, você se enquadra nesses critérios daqui de cima, você vai pedir a isenção dos dias 13 ao dia 24 de abril. Então, marque na sua agenda. Você tem que fazer a sua inscrição da isenção do dia 13 ao dia 24 de abril. Logo depois, vai ter o resultado, né, dessas isenções no dia 8 de maio. Depois vai ter o período de recursos. Se, por exemplo, você se enquadra nos critérios daqui de cima e o governo não te deu, você pode entrar com recurso aqui do dia 11 ao dia 15 de maio. E, por fim, o resultado definitivo das isenções vai ser no dia 22 de maio. É importante destacar também que, se, por exemplo, você está fazendo o Enem pela segunda vez, né, e digamos que no ano passado eu ganhei a isenção e eu não fui fazer o Enem. Se você quiser a isenção de novo nesse ano, você precisa justificar a sua ausência. Não é simplesmente pedir a isenção para o governo pagar para mim. Não, você vai precisar justificar. Mas se, por exemplo, você não fez o Enem nos anos anteriores, você não pediu a isenção, você não furou com o Enem, então você faz a sua inscrição normal que tá tudo certo, ok? Dando continuidade, vamos conversar agora sobre a estrutura da prova do Enem. A prova do Enem ela é dividida em 2 dias. Primeiro dia, segundo dia. Normalmente, esses 2 dias aqui são domingos, né? Nos últimos anos sempre tem acontecido o primeiro domingo e o segundo domingo. Como que é dividida essa prova? Essa prova ela é dividida da seguinte maneira. Eu vou dar um zoom para ficar melhor para você enxergar. Então, no primeiro dia, a princípio, nós temos o seguinte. Nós temos a prova de linguagens. Aqui na prova de linguagens, nós vamos ter 45 questões, tá? Então, a prova começa ali da questão número 1 e vai até a questão 45 aqui nas questões de linguagens. Nessa prova de linguagens, nós temos as seguintes disciplinas: português, literatura, artes, educação física, tecnologia da informação e comunicação e língua estrangeira, que aí você vai escolher qual dessas duas você vai resolver, ou inglês ou espanhol, né? Então, quando você vai fazer a prova de linguagens, você vai responder somente aquelas questões que você daquela língua estrangeira que efetivamente você realmente escolheu. Logo, daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão com vocês, ok? Nós temos também a prova de redação. Então, a prova de redação acontece até então, no primeiro dia, né? Porque já houve um tempo em que a prova de redação era no segundo dia, mas hoje, pelo menos em 2025 até, a redação estava aqui no primeiro dia. E também tem a prova de ciências humanas, né? Que também são 45 questões, da questão 46 até a questão 90, em que está aqui incluso história, geografia, filosofia e sociologia. Então, ao total, nesse primeiro dia, nós teremos o seguinte: nós teremos 90 questões e mais uma redação. Isso tudo, eu coloquei aqui errado. Isso tudo em 5 horas e 30 minutos. Eu só investi aqui a ordem. 5 horas e 30 minutos. Ok? Então, administre bem o seu tempo para você
fazer tudo isso aqui em 5 horas e 30 minutos. Dando prosseguimento, no segundo domingo, no segundo dia, nós teremos o seguinte. Teremos a prova de Ciências da Natureza, que são novamente 45 questões, em que vai da questão 91 até a 135, que está incluso as questões de Química, Física e Biologia. E além disso, nós temos aqui a nossa queridíssima prova de Matemática, né, que também são 45 questões, da questão 136 até a 180. Então, em resumo, no segundo dia nós teremos 90 questões, em que você vai resolver essa prova em 5 horas de tempo. Ok? Dando continuidade, eu trouxe aqui também algumas informações adicionais para a gente conversar sobre o seu caderno de provas, né? Primeiramente, no seu caderno de provas vai ter seus dados pessoais. Então, os dados pessoais do estudante estão presentes no caderno para evitar que as provas sejam trocadas e o exame seja fraudado. É importante verificar se todas as informações estão corretas. Se houver algum erro, o fiscal da sala deve ser informado para que o problema seja solucionado. Então, uma das coisas, quando você receber sua prova, o fiscal vai perguntar para você: veja se seus dados estão todos corretos, né? Por que isso é importante? Porque se tiver algum dado errado, pode ser que tenha algum tipo de prejuízo para você, mesmo que às vezes você não tenha nenhuma culpa nisso, né? Então, se tiver algum número de CPF errado, nome errado, enfim, chame o fiscal da sala que ele vai ajudar você. Além disso, as provas elas são divididas por cor, né? O INEP fabrica caderno de provas do Enem em 4 diferentes cores. Então, o estudante precisa marcar a cor da prova que recebeu para facilitar a correção do gabarito. Além disso, uma informação importante é que as questões que constituem o exame são as mesmas para todos os participantes, mas elas mudam de ordem em cada uma das provas. Essa medida é para evitar a cola, né? Então é o seguinte, todas as questões que tiverem numa determinada cor de prova, vai ter também nas outras provas. Só que a diferença de uma prova para outra é a ordem que as questões são organizadas. Depois, em terceiro plano, quero conversar com vocês sobre a questão da frase. Sobre essa questão da frase, eu preciso muito da sua atenção nesse momento. Eu vou até me ajeitar aqui. O caderno de provas do Enem tem uma frase em sua capa. Esse texto deve ser transcrito pelo estudante para que seja comparada a caligrafia com a da folha de redação, evitando assim que o participante possa fazer a prova nos lugares de outros ou que os cadernos sejam trocados. A respeito dessa questão, eu vou abrir aqui minha câmera e eu quero mostrar para vocês as minhas 2 provas do Enem de 2025, né? Então eu tenho aqui a minha prova do primeiro dia, que foi essa prova aqui azul, e a prova do segundo dia, que é essa aqui, amarela. Se bem que tá aparecendo um pouco, agora sim, amarela. O que eu quero que você preste muita atenção nesse momento, principalmente se você nunca fez o Enem na sua vida, é o seguinte. Aqui na frente, na capa da sua prova, vai vir escrita uma frase. O que é essa frase? Essa frase, o fiscal vai falar lá para você: olha, você precisa transcrever essa frase para a sua folha ali de resposta, né? Então você, além das provas, você vai receber também aquela folha que você vai colocar as respostas da sua prova efetivamente. Então, o que lá você vai ver no seu cartão resposta? Você vai ver lá uma parte escrita bem assim: transcreva aqui a frase. Algo dessa maneira. O que isso quer dizer? Que você vai pegar esta frase e vai transcrever para lá. Ok? É só uma questão de confirmação que a letra é sua, basicamente. Por que eu quero falar isso para você? Essa frase aqui não é o tema de redação do Enem, tá? Porque algumas pessoas olham essa frase aqui na frente, exemplo, nessa prova aqui azul do Enem 2025 estava escrito bem assim: nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Essa é a frase que está aqui na minha prova, não sei se dá para você enxergar. Mas essa frase aqui não é o tema de redação. Por que eu falo isso? Tem muitos estudantes que, na hora do desespero, tá agoniado, tá ansioso, enfim, pega essa frase aqui e escreve uma bendita de redação com essa frase. Só que não é esse o tema de redação. Onde é que está o tema de redação? Lá no meio da sua prova. Então começa aqui a sua prova
com a prova de linguagens. Lá no meio da prova, depois da questão 45, você vai achar aqui a sua proposta de redação bonitinha e junto também a folha de rascunho, ok? Então, é assim que vai ser a sua prova de redação. Não vai ser esse o tema de redação, beleza? Então, estamos conversados sobre isso. Então, não inventa de você lá na prova você fazer uma redação com essa frase aí, ok? Observações importantes sobre a prova. Primeiramente, eu quero destacar com vocês também o seguinte: atente-se para a língua estrangeira, pois somente as 5 questões de língua estrangeira estão presentes de forma duplicada na prova de linguagens e códigos. Então, o estudante só responderá as 5 perguntas do idioma que escolheu, inglês ou espanhol, deixando a prova de outra língua em branco. O que eu quero dizer com isso? Eu quero voltar aqui para minha câmera. Tá aqui a minha prova do Enem. No momento que eu viro a primeira página, aparece para mim aqui, questão número 1. Ok? Questão número 1. Acontece que aqui em cima está escrito o seguinte: linguagens, códigos e suas tecnologias, questões de 1 a 45. Aí aqui tá, questões de 1 a 5, opção inglês. Então aqui nessa parte, do número 1 até o número 5, eu tenho as questões de inglês. Ou seja, se quando eu fiz a minha inscrição do Enem, eu selecionei a opção de inglês, eu vou fazer somente essas 5 questões aqui. Quando eu viro a página, aparece a prova de espanhol. Novamente, de número 1 até o número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, preste atenção. Se você escolheu a opção espanhol, essa parte de inglês você vai simplesmente pular. Você não vai fazer. Vai fazer somente a parte de espanhol. Pelo contrário, se você escolher a prova de inglês, você vai fazer somente aqui. Quando chegar na prova de espanhol, você vai simplesmente pular e vai continuar na prova de linguagens. Ok? Então, você não vai fazer as duas provas. Por que é importante falar isso? Porque tem muita gente que se confunde na hora do desespero, talvez não foi instruída pela escola, pelo cursinho, enfim. E aí chega na hora da prova, a pessoa tá ansiosa e resolve a prova de inglês, resolve a prova de espanhol e depois resolve de novo a prova de linguagens ali que efetivamente tem que resolver. Só que no momento que a pessoa faz isso, não dá certo na hora de passar para o cartão resposta. Por que não dá certo? Porque aqui na prova de inglês são das questões de 1 até o número 5. E na prova de espanhol, de novo, 1 ao 5. E quando começa a prova de linguagens, começa do 6. Entenda? Então continua a contagem. Ou seja, se eu for querer responder daqui de 1 a 5 e depois de 1 a 5, quando eu tiver no meu cartão resposta, a questão número 5 de espanhol já está em 10. Mas só que quando eu passo para linguagens, aqui não é a 11, aqui é a 6. Tu entendeu a reflexão que eu queria fazer com você? Então, tome muito cuidado quando você for fazer seu Enem para você não se prejudicar. Se você escolher o espanhol ou o inglês, vai chegar uma prova para você com as duas opções. Mas você não vai fazer as duas opções. Você vai fazer somente a opção que você escolheu. Ah, mas eu esqueci qual foi a opção que eu escolhi. Eu esqueci, poxa. Aí, meu amigo, lá no seu cartão resposta, eu acho que você pensou que eu ia te dar de uma patada. Não. Lá no seu cartão resposta vai estar escrito para você que você escolheu a opção de língua estrangeira em inglês ou escolheu a opção de língua estrangeira em espanhol. Tá? Então, se você bateu uma amnésia, bateu um esquecimento do nada, veja lá que tá lá escrito para você. Mas, pelo amor de Deus, não resolva as duas provas. Resolva somente ou inglês ou espanhol com base no que você escolheu no momento da sua inscrição. Beleza? Continuando. Vamos falar sobre as folhas de resposta. Além dessas provas que você vai receber em cada dia, eu já até comentei com você que vai chegar também um cartão de resposta, né? Que é onde efetivamente o Enem vai corrigir, né? O Sebrasp vai corrigir se você acertou ou errou as coisas. Então, primeiramente, sobre o cartão resposta, em cada um dos dias do Enem, os candidatos receberão o cartão resposta somente com os números das questões
e as letras das alternativas. Então, no cartão resposta não vai ter comando de questão nem nada. Vai estar ali simplesmente, digamos, questão número 1. Aí vai estar lá, letra A, B, C, D, E. Aí vai estar lá, 2. Aí de novo, A, B, e vai-se embora. E aí assim vai até a questão 90 no primeiro dia e no segundo dia das 91 até 180. Ok? Então você vai resolver a sua prova e depois você vai marcar aquela opção que você selecionou. Como é que você vai marcar essa opção? Eu não posso chegar ali na minha prova e, primeiramente, você tem que levar uma caneta preta, tá? Aqui eu coloquei de azul, né? Mas, pelo amor de Deus, você vai levar uma caneta de cor preta. E quando você for marcar a bodinha, você precisa preencher aquela bodinha. Eu não posso, por exemplo, eu acho que é a letra D, e marcar um X. Não vai dar certo. Ou ainda marcar duas opções. Aí tu se lascou todinho, né? Naquela questão. Então, quando você... a minha primeira questão é a letra D. Então, eu vou preencher a bodinha de maneira completa, tá bom? Então, faça isso porque a sua prova, o seu cartão resposta vai ser corrigido por uma máquina. Então, não é um humano que vai ver isso aqui, é uma máquina. Então, preencha bonitinho ali a bodinha, porque a máquina vai conseguir ler de maneira eficaz. Beleza? Além disso, também é importante destacar o seguinte: esse cartão resposta não pode ser rasurado, porque a correção é feita por leitura óptica de um corretor automático, ou seja, se houver rasuras dificultando a correção de determinada questão, a questão é anulada. Então, se houver rasura, né, então digamos, eu marquei aqui a letra D e marquei também a D, meu Deus, foi sal, já foi, e perdeu a questão. Ok? Continuando. Vai chegar para você no primeiro dia uma folha oficial de redação. A redação tem uma folha de resposta exclusiva para a transcrição do texto, o qual deve ser transcrito em caneta de tinta preta para que possa ser corrigido. Então, criatura, agora preste atenção no que eu vou te falar. Vai chegar para você a sua prova, e vai chegar a folha de redação. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu mostrei para você que aqui no meio da prova tem a sua prova de redação, ok? Temos aqui o tema com os textos motivadores e aqui desse lado a folha de rascunho, tá? Eu quero que você entenda que dentro da sua prova nós vamos ter uma folha de rascunho. Essa folha de rascunho não será corrigida. O que eu quero dizer com isso? Se você entrega para o seu fiscal somente essa prova e não passa a limpo para a folha oficial de redação, você vai tirar 0 na sua redação, porque esta folha de rascunho, ela não é avaliada. O que é avaliado é a folha oficial. Então vai chegar a folha oficial para você, você vai passar a limpo a sua redação para aquela folha oficial e isso aqui vai ficar só nessa prova aqui. Se você ficar nos 30 minutos finais, você pode levar essa prova para sua casa e tá tudo certo, né? Mas passe a limpo a sua redação, beleza? Dando continuidade no nosso conteúdo. No quadro, será indicado o tempo durante a sua prova. Seja sábio administrar o seu tempo. Observação, treino com simulados. O que eu quero dizer com isso? Você não pode usar relógio, né? Isso é uma das coisas que está ali no edital que você não pode levar. Eu não posso levar relógio, celular para ficar acompanhando o tempo. O tempo vai ser colocado ali no quadro da sua prova. Os fiscais vão estar ali colocando quanto tempo falta para acabar e tudo mais, enfim. Então você precisa ser sábio e administrar aquele tempo que você tem. Então, se você tem 5 horas e meia para fazer essa prova, você já sabe a respeito desse seu tempo, né? Então, fique olhando para lá para o quadro e vai administrando para você saber quando você tem que acelerar, quando você ainda tem tempo, enfim. Mas para isso, você precisa treinar. E como é que você vai treinar o seu tempo? Com simulados. Então, prefira fazer simulados, faça provas de anos anteriores, talvez, para você ir treinando o seu tempo. Beleza? O que você vai levar para sua prova do Enem? Você vai levar caneta preta de tubo transparente. Esse é o primeiro item que não pode faltar. Então, você vai pegar a sua canetinha preta de tubo transparente. Isso aqui é uma canetinha Bic, né?
já fazendo propaganda, enfim. Uma canetinha Bic básica e leva. Perceba que essa caneta, ela tem um tubo transparente, né? Então a gente consegue ver tudo que tem aqui dentro. Tem algumas canetinhas pretas que esse tubo aqui de dentro, ele é laranjado. Não pode levar ela, tá? Então você vai levar uma caneta, esse tubo precisa ser transparente. Ah, eu tenho uma outra caneta preta aqui, que ela não tem tubo transparente, né? Preste atenção nessa caneta. Eu posso levar ela? Não posso. Eu gosto muito dessa caneta, mas não posso levar ela. Precisa ser uma caneta de tubo transparente, beleza? Além disso, você vai levar a sua identidade e água. Isso aqui é o básico que você precisa levar. A água, identidade, tubo transparente, ok? E caneta de tubo transparente. Outra informação que eu quero deixar para você. Se você levar lanche, prefira levar algo leve que não suje nem faça barulho. Sobre esse aspecto aqui, você está indo fazer uma prova. Você não está indo para um restaurante. Então você não vai levar um buffet lá para sua sala, né? Então vamos entender isso. Se você for uma pessoa que tem que comer de tempo em tempo, enfim, leve algo básico. Digamos, uma barrinha de cereal, enfim, alguma coisa simples. Não precisa levar, eu vou levar um cacho de banana, uma maçã, um pote de uva e não sei o que. Não, calma lá. Coma quando chegar na tua casa. Só leva o que for realmente essencial. E se você puder levar, se você for levar lanche, né? Levar algo que não faça barulho e que não seja um cheiro forte é importante. Tem pessoas, às vezes, que levam esquilhos, né? Levam salgadinhos lá pra prova e, às vezes, aquele cheiro bate no ambiente. É claro que, por exemplo, eu não tenho sensibilidade a respeito de cheiro, né? De passar mal. Mas tem pessoas que passam mal quando uma pessoa abre ali, digamos, levei Doritos lá pra minha prova. Abriu e bateu aquele cheiro de Doritos na sala toda, né? Enfim, tem gente que passa mal. Então, prefira não levar. E ainda levar coisa que faça barulho, né? Então, digamos, eu dei o exemplo de levar Doritos. Doritos, quando a gente mastiga, né, faz todo aquele crack, crack, crack. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma dificuldade de me concentrar quando tem alguém fazendo barulho perto de mim. Mas tem pessoas que são assim, qualquer barulhinho, a pessoa perde a atenção. Então, não atrapalhe os outros por uma questão tua, né? Então, seja sábio, leve alguma coisa que não faça barulho, que não tenha um cheiro assim, que pegue o ambiente todo, né? E que não suje, né? Então, imagina você levar Doritos, e Doritos, digamos, gruda na mão, ou levar esquilho, salgadinho, levar chocolate derretido, e aí a sua mão fica toda melada, e aí você tem que escrever uma redação, e como é que você vai pegar essa caneta, e enfim. Então, seja sábio quando se por acaso você for levar lanche. Eu, particularmente, eu não levo. Eu só levo água, identidade e minha caneta. Ponto. Mas se por acaso você for levar, leve algo simples e básico. O que você não pode levar? Você não pode levar lápis, lapiseira, borracha, corretivo, régua, livro, manuais, apostilas, celulares. Bora conversar sobre celulares? Se você precisar realmente levar seu celular, você vai levar, mas você precisa se certificar que ele vai ficar desligado. Porque qualquer barulho que aconteça, digamos que tocou seu despertador, que você precisa tomar seu remédio, você tá lascado, você vai ser eliminado na hora. Então você não pode deixar que seu celular faça barulho. Preferencialmente, se você mora perto da escola que você vai fazer, se é você mesmo que vai levar, digamos, você vai de moto, se você vai de carro, você dirigindo, né? Não leva o celular, ou deixa o celular no carro, ou, enfim, vê alguma forma e não leva o celular para dentro da sala. Mas se levar, te garante que ele vai estar no silencioso para não dar qualquer tipo de BO para você. Além disso, não pode levar, obviamente, né? Tablet, smartwatch, calculadora, fone de ouvido, pendrive, alarme de carro, chaves eletrônicas, óculos de sol, bonés, chapéus, viseiras, gorros, relógios de qualquer tipo, protetores auriculares, cigarros, derivados, incluindo eletrônicos, bebidas alcoólicas, né? Pelo amor de Deus, você está indo fazer uma prova. Além disso,
quero deixar esse destaque aqui para você. Antes da sua prova, leia o edital, tá? O edital do Enem, ele sai normalmente no início do ano. Logo ali, quando abre as inscrições, o edital já tá lá. Porque antes de abrir a inscrição, precisa lançar o edital, né? Então o edital ele é lançado ali no início do ano, normalmente em abril, maio, junho, enfim, por aí. E também leia a cartilha de redação. A cartilha de redação ela sempre é lançada próximo da prova. No Enem de 2025, a cartilha de redação foi lançada um mês antes do Enem, um mês antes da primeira prova. Então, ela é lançada próximo da prova, mas é importante que você leia para você saber se os critérios de avaliação continuam os mesmos, se mudou alguma coisa, porque você está indo fazer uma prova que vai definir a sua vida, né? Convenhamos. Então, não é qualquer coisa. Então, se prepare e entenda o que a sua prova vai exigir de você. Por fim, quero deixar para você a recomendação que você siga os órgãos oficiais, as entidades oficiais que cuidam ali da sua prova, né? Que é o Ministério da Educação e temos o INEP. Então, o Ministério da Educação, né, o órgão ali do Poder Executivo que cuida efetivamente da educação do país, e o INEP que está ali realmente ligado à prova do Enem. Tá? Então siga esses dois perfis oficiais para você acompanhar todas as postagens, novidades do que está acontecendo no Enem. Se você tiver a possibilidade de colocar, por exemplo, digamos, você siga no Instagram, colocar para ativar as notificações, é melhor porque você fica acompanhando tudo o que está rolando e não ficar dependendo do algoritmo entregar para você, né? Então, fique atento a tudo que o INEP e o Ministério da Educação coloca ali de postagem. E por fim, para a gente terminar, quero deixar aqui a recomendação, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para você acompanhar todas as novidades. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e eu te espero em um próximo vídeo. Até a próxima aula, pessoal!